Fala, galera, super concurso, beleza? Professor Cristiano aqui na área agora. Agora a gente vai estar gravando o primeiro exame de qualificação da UERJ 2019, tá? Então, atenção aí. Por favor, galera, me diga o feedback, o que vocês estão achando dessas aulas, se está indo no ritmo de vocês, se não está. Eu não conheço a turma de vocês, então, às vezes, eu fico com medo de acelerar muito, não ter o conteúdo. Então, vai me dizendo aí, vai me informando aquilo que vocês estão pensando aí sobre a aula. Beleza? Então, eu vou colocar aqui. Eu parei até de dar conteúdos muito teóricos, né? Porque eu pensei mais em buscar as questões justamente por causa disso, porque de repente eu posso conseguir trabalhar uma teoria dentro de uma questão. Então, primeiro exame de qualificação da UERJ 2019, tá, professor? Super concurso aí para vocês. Bom, galera, essa primeira questão que eu achei aqui no primeiro exame de qualificação é uma questão bem simples, bem tranquila, que é são aquelas questões que vêm no início da prova de vocês da UERJ, né? Que são aquelas questões mais contextualizadas, são um pouco mais contextualizadas com todas as disciplinas, vamos dizer assim, né? Ele coloca um texto, muitas das vezes, único e relaciona esse mesmo texto com várias linhas do conhecimento, história, geografia, português, biologia, física e por aí vai. Tá? Então, eu pincelei uma questão inicial disso aí para a gente estar abordando. Então, diz assim a questão número 4. No processo de transmissão da febre amarela, sabe-se que apenas as fêmeas dos mosquitos se alimentam do sangue dos seres humanos e macacos. Um aspecto favorecido por esse tipo de alimentação é, galera, olha só, você vai ter que falar sobre um aspecto que é favorecido pela forma de alimentação do mosquito fêmea. É isso que ele quer de você na questão. A letra A vem dizendo assim, realização da muda. Essa questão da letra A, ele colocou somente para te confundir. Por que somente para te confundir? Porque o mosquito, ele se enquadra dentro do grupo dos artrópodes. Então, é um grande grupo do reino animal que tem como uma característica principal fazer o que nós chamamos de muda, que é uma troca de pele. Tá? Então, é uma característica do grupo dos artrópodes fazer essa troca de pele. Legal. Só que, a muda, ela não é um aspecto que é favorecido por meio da alimentação do sangue pela fêmea. Então, não tem uma relação direta entre a troca de pele, a muda, né, e a alimentação por sangue. Há tanto que muito provavelmente alguns seres vivos realizam muda, realizam equidise, que a gente chama que é a troca de pele, e não consomem sangue. Então não tem uma relação, não tem um aspecto que é favorecido pelo consumo de sangue pela fêmea do mosquito e a muda. Tá? Eu marcaria a letra B, que é a produção de ovos. Então, um aspecto que é favorecido por meio da alimentação da fêmea por sangue é a produção dos ovos. Ou seja, ela extrai do sangue humano, do sangue dos macacos, a energia necessária para o desenvolvimento dos ovos, para a produção dos ovos. Então, há um aspecto que é diretamente proporcional. É um aspecto que é favorecido. A produção dos ovos é favorecida pela forma de alimentação das fêmeas. Tanto que os machos, eles não transmitem a febre amarela. Por quê? Porque eles não são hematófagos, eles não são mosquitos que se alimentam de sangue. Já as fêmeas têm uma percepção diferente, têm uma possibilidade de alimentação diferente do sangue, porque sabe que a parte do sangue eu consigo retirar mais nutrientes, eu consigo retirar mais energias para o desenvolvimento dos meus ovos. Então, a minha resposta aí seria a letra B, de bola. Tranquilo? Atração por machos. A forma alimentar da fêmea não modifica em nada a questão da atração dos machos. Então, se a fêmea consome mais sangue ou menos sangue, não tem uma relação direta com ela atrair mais machos e menos machos. Então, não é um aspecto favorecido a atração dos machos pela alimentação de sangue das fêmeas. E a manutenção do vírus negativo. Não é porque a fêmea consome muito sangue que o vírus se mantém ali dentro do mosquito. A partir do momento que a fêmea ela abriga o vírus
dentro, no interior dela, ela pode consumir mais ou menos sangue que o vírus vai se manter ali dentro dela. Então, não tem uma relação direta, não é um aspecto que é favorecido a manutenção do vírus com a alimentação por sangue. Então, a resposta aí seria a letra B de bola. Galera, questão muito tranquila, questão muito simples, para a gente saber aí um pouco sobre a dinâmica da febre amarela. Bom, questão número 35, uma questão que é um pouco mais evoluída, tá? Ela diz assim: no interior das embalagens de hortaliças, deve haver concentrações de CO2 elevadas e valores de O2 reduzidos, mas não próximos de zero. A fim de evitar a deteriorização desses produtos, para essa finalidade, embalagens EMAP são mais adequadas que as MAP, uma vez que as microperfurações possibilitam a troca de gases, impedindo o acúmulo de CO2, liberado pelos vegetais e permitindo a entrada de O2. Os gráficos a seguir representam as variações de concentração de CO2 e O2 ao longo do tempo nas embalagens EMAP e MAP. Galera, deixa eu só situar vocês antes da gente terminar e chegar ao fim da nossa questão. Ele fala para vocês que existem dois tipos de embalagem que são utilizadas para a conservação de hortaliças. A embalagem chamada de EMAP e uma embalagem chamada de MAP, somente. Então, eu tenho a EMAP e eu tenho a MAP. Cristiano, de acordo com a questão, qual é a diferença entre as duas embalagens? A embalagem EMAP, ela apresenta microperfurações nessas embalagens. Essas embalagens microperfuradas EMAP, elas permitem uma troca gasosa entre a hortaliça e o meio externo. Então, teoricamente, por apresentarem microperfurações, ocorre uma constante troca gasosa. Então, o oxigênio, o CO2, é sempre trocado com o meio ambiente quando eu tenho microperfurações. Na embalagem chamada de MAP, eu não tenho microperfurações. Então, teoricamente, é como se a hortaliça estivesse isolada do meio externo e não houvesse uma troca gasosa entre a hortaliça e o meio externo. Beleza? Então, o que ele quer da questão além dos gráficos que ele te dá? Com base na análise dos gráficos, uma vantagem do uso da embalagem EMAP em relação à MAP na conservação das hortaliças é. Então, ele quer que você marque uma vantagem da utilização da embalagem EMAP microperfurada, ou seja, as embalagens que apresentam microperfurações que permitem as trocas gasosas. Ele quer que você fale de uma vantagem da embalagem EMAP sobre a embalagem MAP que não apresenta microperfuração alguma. Então, vamos lá. Se você perceber os gráficos aqui, você vai perceber que a embalagem EMAP, ela apresenta uma quantidade de CO2 e O2 meio que constantes ali, tá? Justamente porque permite essa troca gasosa, né? A embalagem MAP, por não apresentar microperfuração, ela tem ali umas quedas acentuadas, uns aumentos um pouco mais acentuados, não é tão constante, por exemplo, como na embalagem EMAP. Então, o que diz aí? Ele quer que haja uma vantagem na utilização da embalagem EMAP. Impedir trocas de gases com o meio externo. Galera, olha só. Ele quer que você marque uma vantagem da embalagem EMAP. Eu não falei para vocês que a gente não conversou que a embalagem EMAP é uma embalagem microperfurada? Então, se ela é uma microperfurada, ela não vai impedir as trocas gasosas com o meio externo. Ela, ao contrário, ela vai facilitar as trocas gasosas com o meio externo. Então, a embalagem EMAP, por ser microperfurada, ela facilita as trocas gasosas, ela não impede as trocas gasosas. Tá? Ele quer uma vantagem da EMAP sobre a MAP, beleza? Então, a letra A está fora. Olha a letra B. Reduzir a oxidação dos alimentos da embalagem. Galera, olha só. Ele te falou que a EMAP ela é microperfurada. Se ela é microperfurada, a todo momento estão trocando oxigênio e gás carbônico com o meio ambiente. Então, olha só, a embalagem EMAP ela não reduz a oxidação dos alimentos. Ela é microperfurada, ela permite a entrada de oxigênio, e se você perceber no gráfico, a embalagem EMAP não tem uma quantidade de oxigênio menor do que a embalagem MAP.
Então, teoricamente, ela não reduz a oxidação, ou seja, ela eleva um pouco mais o processo de oxidação da hortaliça, porque ela apresenta microperfurações. Então, a letra B está equivocada, ela não reduz a oxidação, ao contrário, ela eleva a oxidação dos alimentos da embalagem. Letra C, evitar proliferação de micro-organismos anaeróbicos. Eu marcaria essa. Essa é a minha boa. Por que que é a boa? Porque olha só, galera, se você está ali fazendo microperfurações na sua embalagem, teoricamente você quer que haja uma troca gasosa maior entre o meio externo e a hortaliça. Tranquilo. O que são seres vivos anaeróbicos? São seres vivos que se desenvolvem com a ausência de oxigênio. Então, são seres vivos que eles crescem, se desenvolvem com ausência de oxigênio. Não tem oxigênio ali no meio. Então, se você faz microperfurações na embalagem, você favorece as trocas gasosas, principalmente de oxigênio, e, consequentemente, você evita a proliferação dos micro-organismos anaeróbicos. Por quê? Porque os micro-organismos anaeróbicos só se desenvolvem com a ausência de oxigênio. Tá vendo aí? Se você tem microperfurações na embalagem, você favorece a troca de oxigênio e, consequentemente, você impede o desenvolvimento dos micro-organismos anaeróbicos. Letra D. Então, a resposta aí seria a letra C de casa, C de chapéu. Letra D. Permitir alterações acentuadas na atmosfera modificada. Nada a ver, senhores. Nada a ver com nada essa questão letra B. Era a única que você não podia ter marcado, porque não tem nada a ver com nada. Ok? Então, a resposta seria a letra C de casa. Tranquilo? Exige um conhecimento aí de seres vivos, principalmente relacionando aí a troca gasosa entre um ambiente e outro. Bom, galera, vamos lá. Questão número 38, uma questão também que é um tanto chatinha, tá? Considere a ilustração abaixo de uma célula animal com um padrão diploide de 6 cromossomos. Pare aí. O que é um ser vivo diploide? Um ser vivo chamado de diploide é um ser vivo que apresenta a carga completa de cromossomos. Como assim, Cristiano, uma carga completa? Eu gosto sempre de falar isso utilizando o exemplo dos seres humanos. Tá? Os seres humanos, eles apresentam 46 cromossomos em suas células. Tá? Então, a gente diz que o ser humano ele é diploide 2N igual a 46. Esse 2N igual a 46, ele quer dizer o seguinte, que os seres humanos apresentam como carga completa de cromossomos 46 cromossomos nas suas células. Perfeito. Quando eu falo que há um padrão diploide, é isso, carga completa de cromossomos. Quando eu falo que há um padrão haploide, eu quero dizer que há metade do número de cromossomos dos diploides. Então, se os seres humanos apresentam uma carga diploide de 46 cromossomos, a carga haploide desses cromossomos é 23. Por quê? Porque é exatamente a metade do número de cromossomos das células diploide. Quando eu falo de indivíduos haploides, geralmente eu estou falando de células reprodutivas, células de gametas. As células de gametas são aquelas células que são de formato de padrão haploide, ou seja, apresentam sempre metade do número de cromossomos das células diploides. Tranquilo? Então, é um contexto geral para a gente entender o problema que está acontecendo aqui. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo, 2 pontos. Galera, é muito importante, principalmente nas provas da UERJ, vocês saberem um pouquinho daquelas divisões celulares. Então, eu sei que é chato pra cacete de estudar, é chato pra caraca de estudar, mas pelo menos um pouquinho de cada divisão celular, de cada uma das fases da divisão celular, é interessante você saber, justamente para você conseguir acertar as questões. Então, lá, a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, é importante você saber o que mais ou menos ocorre em cada uma dessas questões aí, para você não passar sufoco na hora da prova.
Então, se você perceber bem e olhar bem o desenho, você vai ver o seguinte, que o padrão diploide é 2N, são 6 cromossomos. Tá? Mas se você olhar bem atentamente, bem com carinho aqui, você está vendo que há uma divisão celular, beleza? E se você perceber bem, existem aqui os fusos chamados de mitóticos, tá? Os fusos que nós chamamos, né? Os fusos chamados de acromáticos, é até melhor, tá? Os fusos acromáticos. O que são os fusos acromáticos? São aqueles que vão fazer o processo de divisão dos cromossomos, ou seja, vão atrair os cromossomos para uma parte de uma célula e os outros cromossomos vão ser atraídos para outra célula. Então, esses cromossomos que estão aqui, eles vão ser atraídos para essa célula e esses cromossomos que estão aqui vão ser atraídos para essa célula. Beleza? Legal. Se você perceber com mais carinho ainda na figura, você vai perceber que existem quantos cromossomos aqui desse lado? Tá vendo aqui, ó? 2 e 3. Cristiano, como é que você sabe que existem 3 cromossomos aí? Porque os cromossomos eles são formados pela união de 2 cromátides irmãs. Então, se você vê desse jeitinho aqui, você vai perceber que existe uma cromátide irmã aqui, que está sendo unida com uma cromátide irmã aqui. Tem uma cromátide irmã aqui, que está sendo unida com uma cromátide irmã aqui. Tem uma cromátide irmã aqui, que está sendo unida com uma cromátide irmã aqui. Quando eu tenho a união de 2 cromátides irmãs, eu tenho a formação de um cromossomo. Então, eu tenho aqui um cromossomo, 2 cromossomos, 3 cromossomos. Indo para esse lado direito, para essa célula aqui. E aqui eu tenho um cromossomo, 2 cromossomos, 3 cromossomos, indo para o lado esquerdo da outra célula. Olha que interessante, você está dividindo ao meio o número de cromossomos. Você está fazendo um processo denominado de meiose. Tá? Então, aí é uma meiose. Então, o 2N igual a 6 é a carga diploide. Quando eu falo de carga haploide, que é a metade do número de cromossomos da diploide, eu tenho um N igual a 3. É o que está acontecendo aqui. Está ocorrendo o que nós chamamos de uma meiose. Tá? A meiose, ela só vai ser constatada para a formação de quê? Formação de células reprodutoras, os gametas chamados de espermatozoide e óvulo na espécie humana, por exemplo. Tá? Então, nesse caso aqui, a ilustração observa-se o seguinte processo, a formação de células reprodutoras. Por quê, Cristiano? Porque se você perceber bem no desenho, você vai ver que o número de cromossomos diploides está se cortando pela metade, está se dividindo pela metade, indo 3 cromossomos para um lado e 3 para o outro. Se está indo 3 para um lado e 3 para o outro, com certeza eu estou formando células reprodutivas, eu estou formando gametas. Beleza? Tranquilo? Então, a resposta aí seria a letra D, de bola. De dado. D de dado, tá, senhores? Produção de células totipotentes. Não posso afirmar isso. Tá? Professor, o que são células totipotentes? São células que são capazes de se diferenciar em qualquer tipo celular. Então, são chamadas as células tronco-embrionárias. Não sei se vocês já escutaram falar, esses trabalhos com células tronco-embrionárias. São aqueles tipos de células que conseguem se diferenciar em qualquer célula do nosso corpo. Pode ser uma célula hepática, uma célula adiposa, uma célula cartilaginosa. Então, teoricamente, é uma célula de fácil diferenciação. Mas eu não posso afirmar isso só olhando a ilustração. Tá? Não tem como eu afirmar isso. Então, a letra C eu não posso afirmar. Multiplicação celular assexuada, não posso afirmar isso. Não posso, somente olhando o desenho, não posso dizer que, por exemplo, é uma multiplicação celular. Tá? Pode até ser uma multiplicação celular, mas não é uma multiplicação celular assexuada. Por quê? Porque eu estou fazendo formação de gametas. Então, não é algo acelular, seria algo celular, porque eu estou formando gametas. Não seria algo assexuado, seria algo sexuado, porque eu estou formando gametas. Tá? Reposição de células mortas,
nem pensar, tá? Porque senão eu não estaria cortando o número de cromossomos pela metade, eu estaria formando cromossomos com 6, células com 6 cromossomos, não é o que está acontecendo, eu estou formando células com 3. Professor, eu pensei numa outra maneira, eu pensei que esse verdinho aqui, ó, poderia ser o que nós chamamos de crossing over, também pode ser um caminho, tá? Se você for estudar lá as divisões celulares, você vai chegar em um determinado momento de uma divisão celular específica da meiose, que ocorre o que nós chamamos de crossing over, que é um momento em que os cromossomos estão muito próximos um do outro, a ponto de extrair determinadas características de cromossomos próximos e levar para dentro deles. Por isso que, nesse momento aqui, existem esses pedacinhos verdinhos, como se fossem características que são extraídas de um cromossomo para outro. É o que nós chamamos de crossing over. Tá? O crossing over vai ocorrer no processo de formação da meiose, justamente para que venha ocorrer o que nós chamamos de variabilidade genética. Ou seja, os seres vivos consigam se diferenciar em termos genéticos. Tá? Então, aí algumas pessoas podem ter de repente olhado de cara e falado, ó, Cristiano, está acontecendo um crossing over aí. Se ocorre crossing over, só pode ser a formação de células reprodutoras. Por quê? Porque o crossing over ocorre na meiose. Tranquilo? Beleza? Então, questão aí de dado. Questão difícil, tá, galera? Eu, pelo menos, achei um pouco difícil exigir um raciocínio maior de vocês. Bom, questão número 42, já encerrando aí o nosso primeiro exame de qualificação aí. 4 questãozinhas de biologia aí no exame de qualificação. Nada de assustador, tá, galera? Então, ó, 42. Macromoléculas polares, quando ele fala de macromoléculas, você tem que lembrar o seguinte, que ele está falando das moléculas orgânicas. Quem são as moléculas orgânicas aí quando a gente estuda nutrição em biologia? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e os chamados ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Então, essas 5, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, são o que nós chamamos de macromoléculas. São capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula. Essa passagem é possibilitada pela presença dos seguintes componentes da membrana plasmática. Então, ele está dizendo para vocês que as macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática da célula, passando para o meio externo do meio externo para o meio interno. Mas, galera, olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. A membrana plasmática, ela tem uma característica muito interessante. Ela tem uma característica de ser anfipática. Ah, professor, o que é anfipática? Anfipática é uma característica que ela tende a se misturar tanto com compostos polares quanto com compostos apolares. Por que, Cristiano, que ela tem essa característica? Porque muitas das vezes eu preciso colocar para dentro da minha célula compostos polares, assim como eu preciso colocar compostos apolares. Se a membrana ela fosse somente polar ou se ela fosse somente apolar, se ela fosse somente polar, eu só colocaria compostos polares. E se ela fosse apolar, eu só colocaria os compostos apolares. Eu não posso ter esse extremismo. Eu tenho que colocar os dois tipos de compostos para dentro da célula. Então, teoricamente, ela precisa ser anfipática. Legal. Só que vocês já devem ter estudado que a membrana plasmática ela é rica em lipídios, rica em gordura, que é uma substância apolar. E é isso que a questão está tentando jogar em cima de vocês. Se os lipídios são substâncias apolares, o que faz com que macromoléculas polares, que não se misturam com moléculas apolares, consigam adentrar na célula? Então, existe algo marcante na célula que faz com que as macromoléculas polares consigam entrar na célula. Tá? Então, que composto é esse? A membrana plasmática ela tem uma característica muito importante de ser fosfolipoproteica. Então, a membrana plasmática ela é fosfolipoproteica. Ela é composta de estruturas de fósforo que são ligadas a lipídios e esses lipídios estão inseridos em proteínas. O que vai dar a característica anfipática à membrana são dois compostos,
as proteínas e as moléculas de fósforo. Nessa questão, não aparecem moléculas de fósforo, tá? Porque se aparecesse, a questão seria dúbia, ela teria duas respostas. Por quê? Porque a letra B é uma proteína. Então, a proteína, existem alguns tipos de proteínas lá na nossa membrana plasmática. Existem as chamadas proteínas carreadoras, que fazem o processo de transporte entre a membrana. Existem as chamadas proteínas transmembranárias, que vão realizar esse transporte de vínculo entre a membrana também. Então, teoricamente, a proteína faz esse transporte das macromoléculas polares entre a membrana. Então, minha resposta aí seria a letra B de bola. B de bola. Tranquilão? Beleza? Então, triglicerídeo não poderia, porque é uma substância lipídica apolar, então não conseguiria fazer transporte de substâncias polares. O colesterol também é uma substância lipídica, uma substância gordurosa, então ele auxilia no transporte de substâncias apolares e não de substâncias polares. O açúcar é um carboidrato. O açúcar até está inserido na membrana, porém com uma função não tão relacionada com esse transporte entre membranas. Está relacionado com a ideia de você evidenciar quem está próximo da sua célula. Então, o glicocálice, que a gente chama que é um composto de açúcar, ele vai ter essa função, ele vai ter uma função de reconhecimento celular, reconhecer as células que estão próximas a ele. Então, minha resposta aí seria a letra B de bola. B de bola. Ok, senhores? Então, nós chegamos aqui ao final do nosso exame de qualificação, primeiro exame, e posteriormente aí eu gravo o segundo exame de qualificação para vocês, para a gente resolver mais algumas questões. Valeu, galera. Muitos abraços aí.